Você sofre com TPM? Você é aquela mulher que quando chega esse período todo mês, isso acaba afetando seus relacionamentos, até mesmo sua qualidade de vida e o seu funcionamento também, a sua produtividade no trabalho? Fica nesse vídeo para você aprender estratégias nutricionais e como a alimentação pode sim interferir nesse período. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos relacionados a esse mundo maravilhoso da nutrição, alimentação, suplementação e estilo de vida saudável. E já curta esse vídeo também, que eu tenho certeza que as dicas que eu vou dar aqui vai te ajudar demais. O fato é que, dependendo de como está o corpo da mulher, ela pode ter sintomas muito mais severos na TPM. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Tem mulheres que sofrem demais nesse período, tem outras mulheres que passam por esse período e nem lembram que estão perto de menstruar. E vale lembrar que TPM não é frescura, viu? Tem mulheres que elas acabam sendo afetadas até mesmo nos seus relacionamentos, qualidade de vida e no seu desempenho no trabalho. E já vale lembrar também para você, mulher, que se você sofre demais nesse período da TPM, tome cuidado, comece a reconhecer o seu corpo e reconhecer o período do mês que você está. Isso vai te ajudar demais, até mesmo na sua tomada de decisões. Porque quando você se ver em alguma situação que você está ficando irritada muito fácil com seu cônjuge, com seus amigos, ou até mesmo com as pessoas do seu trabalho, você já vai reconhecer, peraí, eu não estou muito equilibrada emocionalmente, os meus hormônios podem estar me afetando aqui, então eu não vou tomar nenhuma decisão séria nesse período que depois eu possa me arrepender. Porque já aconteceram muitos casos de mulheres que tomaram decisões sérias na vida delas na TPM e depois elas se arrependeram. Porque, como eu falei, não é frescura. Tem mulheres que sofrem demais nesse período e o bem-estar emocional delas é totalmente afetado. Agora, é claro, vale lembrar que para a gente realmente caracterizar como o que a mulher está passando como sintomas realmente da tensão pré-menstrual, esses sintomas eles devem aparecer após a menstruação. Algumas mulheres ainda podem sofrer com alguns sintomas 4 dias após a menstruação descer. Mas se isso se prolongar, aí a gente já tem que tratar de outra forma, não tem a ver somente com essa tensão pré-menstrual, outros fatores podem estar envolvidos. Agora, um ponto que você, mulher, precisa entender é que a menstruação por si só, ela já vai iniciar um processo inflamatório fisiológico leve no seu corpo. Isso porque, para que ocorra a contração do útero para a estimulação, da descamação do endométrio, vai haver uma sinalização. E isoladamente, isso não geraria maiores problemas, apenas leves desconfortos. Porém, se essa inflamação, que já é fisiológica, que ocorre nesse período para a descamação do endométrio, ela for de encontro a uma outra inflamação, que chamamos da inflamação crônica de baixo grau, que muitas pessoas estão sofrendo atualmente, principalmente mulheres, então entendemos que foi uma inflamação indo de encontro a uma outra inflamação. E é aí onde essa mulher que já está passando muitas vezes por esse processo de inflamatório, nessa inflamação crônica de baixo grau, onde é aquela inflamação, gente, que ela tem sintomas muito silenciosos na maioria dos casos. É aquela dor de cabeça após você comer, é aquele cansaço pela manhã, é aquela necessidade de cafeína o dia todo, porque está sempre muito cansada. Sabe, principalmente também essa questão até mesmo de uma instabilidade emocional, cada momento você se sente de uma forma durante o seu dia. Tudo isso nós podemos falar que é uma inflamação crônica de baixo grau e ela afeta todo o nosso metabolismo e, claro, tem outros fatores envolvidos. Estou falando apenas para os sintomas mais comuns atualmente. Então, se essa mulher já está passando por isso e ainda chega a TPM, que já é uma sinalização inflamatória, para, não ocorrendo, claro, o processo ali, de gestação, porque o nosso corpo está se preparando todos os meses para ocorrer a gestação, não ocorrendo, vai vir a descamação do endométrio, que é a menstruação. Esse processo por si só gera uma sinalização inflamatória. Por isso que muitas mulheres que já estão passando por essa inflamação crônica de baixo grau, elas sentem demais nesse período, muitos sintomas mesmo de TPM, sentem muitas cólicas, dor de cabeça, muita dor, A gente fala ali aquelas dores nas mamas também, muita instabilidade emocional, muita vontade, aquela vontade excessiva por açúcar. Então essa mulher, ela sofre demais nesse período. Então já entendemos
que a alimentação pode ter totalmente uma relação aí, já que a nossa alimentação ela está totalmente relacionada ao nosso estilo de vida, né? A alimentação junto com sono, exercício físico, suplementação são os fatores fundamentais para a gente controlar e a gente acabar com essa inflamação crônica de baixo grau. E o que poucas mulheres entendem é que, na verdade, para a gente poder organizar o corpo dessa mulher, equilibrar os sintomas, reduzir esse processo inflamatório para que quando ocorra a menstruação ela não sinta tantos sintomas, você precisa ter um corpo nutrido. As mulheres sempre pensam naquilo que elas precisam excluir, mas elas estão esquecendo do que elas precisam incluir na alimentação delas, que é os nutrientes, tá? Se você não tem uma alimentação com bom aporte de nutrientes, o seu corpo não consegue ter todo o trabalho dele, todo o trabalho fisiológico dele, o seu metabolismo funcionando no seu potencial máximo. Não tem como, o nosso corpo é totalmente dependente de nutrientes. Então, antes de você pensar, nossa, então eu preciso excluir tudo da minha alimentação, pense em incluir. O que você está incluindo? A maioria das pessoas pensam tanto em excluir que elas esquecem das fibras, elas esquecem dos vegetais. E a alimentação delas acaba ficando muito pobre, porque está excluindo tudo e elas ficam até mesmo confusas na hora de incluir os alimentos certos. Aí já não comem vegetais, né? Já não comem a quantidade que precisa ali, principalmente de alguns alimentos que serão precursores de alguns neurotransmissores, como por exemplo da serotonina, que é um hormônio fundamental aí nesse período para a mulher, que é um hormônio, né, um neurotransmissor responsável pela aquela sensação de bem-estar, de alegria. E para isso a gente precisa garantir o intestino saudável. Então, 80% mais ou menos da serotonina, ela é produzida no nosso intestino. Então, se essa mulher já não tem um intestino saudável, o corpo dela já está sofrendo bastante. Então, nesse período, ela vai ter muitos sintomas, tá, gente? Sintomas aí que podem afetar toda a qualidade de vida dessa mulher. Tá vendo? Uma relação com o nosso intestino, e o nosso intestino está totalmente relacionado aos nossos hábitos alimentares. Muitas vezes com aquilo que nós não colocamos ali para poder nutrir as boas bactérias. As pessoas pensam em retirar muita coisa, mas quais são os alimentos que você está colocando para alimentar as boas bactérias que estão lá no seu intestino? Como, por exemplo, os alimentos ricos em fibras pré-bióticas, que serão fundamentais, porque eles serão como alimentos para as boas bactérias. Gente, verduras, frutas, legumes, eles sim devem ser a base da alimentação de vocês. E os outros entram como um plus. Precisamos sempre de uma boa quantidade de proteína, mas principalmente para mulheres que já estão nesse período aí, que sofrem demais com TPM, para a gente poder organizar o corpo delas, para ela não sofrer tanto com esses sintomas, o mais indicado é que ela reduza um pouco o consumo de carne vermelha, ela dê preferência para aqueles peixes mais ricos em ômega 3, mas às vezes acaba sendo muito caro, né, o consumo de peixe em alguns lugares do Brasil. Então a gente pode indicar, por exemplo, a semente de chia, que ela tem um bom aporte de ômega 3. Hoje em dia já tem até mesmo óleo da semente de chia que você pode utilizar para temperar a sua salada. Então isso daí você já está agregando mais nutrientes também na sua saúde. Se você acha muito difícil ainda, você pode consumir, claro, a suplementação, que entra como uma boa estratégia, a suplementação de ômega 3, que vai ajudar demais também essa mulher nesse período. Outro alimento aí que é fundamental é você focar em alimentos ricos em gorduras poliinsaturadas, que serão fundamentais para equilibrar também todo esse processo inflamatório no nosso corpo, como por exemplo, uns alimentos que são ricos em gordura poliinsaturadas, é o azeite de oliva, o abacate, as castanhas, né, as oleaginosas, as sementes. Vale a pena você ingerir esses alimentos aí na sua rotina. Tá vendo como a alimentação é muito mais do que calorias? Os alimentos, eles contêm nutrientes que são fundamentais para o nosso corpo, para a produção de hormônios, neurotransmissores. Então, não podemos pensar somente em calorias. Temos que pensar na funcionalidade e na nutrição que cada alimento contém para poder ajudar nosso corpo e então ele poder nos ajudar, né? Porque eu sempre falo isso para vocês. Nós damos os nutrientes para o nosso corpo e ele trabalha com aquela demanda que a gente dá para ele, nos entregando saúde, qualidade, um bem-estar, simplesmente produzindo aquilo que ele precisa produzir, porque estamos entregando a matéria-prima para eles. Isso é fundamental, tá, gente? Por isso que eu sempre falo para vocês sobre a importância de ter uma alimentação rica em nutrientes e sempre variada. E quanto mais variada, mais nutrientes nós conseguimos adquirir através da alimentação. Outros alimentos também que você pode colocar aí na sua rotina
Como eu falei para vocês, são as proteínas, porque elas vão ajudar principalmente também nessa questão da saciedade. Então vale a pena você colocar ovos, o peito de frango, gosto demais também, uma proteína super magra. Então, se você não gosta, já está enjoada de peito de frango, tem tantas formas e possibilidades hoje em dia da gente poder fazer esse alimento. E ele vai te ajudar muito nesse processo da TPM, porque a mulher acaba aumentando demais o apetite dela. Então ela fica com muita fome. Então, você colocar os alimentos também ricos em proteína junto com as fibras vai dar muito mais saciedade, vai evitar com que você tenha essas vontades excessivas de consumir uma grande quantidade de carboidrato. Até porque nesse período o mais indicado é a gente reduzir o consumo de carboidratos refinados e açúcar, que na verdade é o que a mulher mais tem vontade, né? Não é para cortar, tá? Carboidrato, tanto que eu falei para vocês consumirem verduras, legumes, frutas, só que os carboidratos refinados e o açúcar, eles acabam induzindo um processo inflamatório no nosso corpo, exatamente pelo pico de açúcar, pico na nossa glicemia, estimula demais a nossa insulina. Se você já tiver com um quadro também de resistência à insulina, esse excesso de insulina no seu corpo acaba fazendo uma cascata inflamatória e estimulando também muitas proteínas pró-inflamatórias. Então não é indicado. O mais indicado mesmo é que você procure, né, os bons carboidratos aí, pelo também os tubérculos podem entrar com uma boa estratégia, uma mandioca, uma batata doce. Esses alimentos também são excelentes fontes de carboidrato, além de ter bastante nutriente também. Mas se você tem muita vontade de comer um docinho, lembre-se sempre da dica que eu sempre dou para vocês. Não é somente o problema o açúcar, mas o horário que você come ele. Então, nesse período que você tiver com muita vontade de comer doce, a minha dica como nutri é coma o seu docinho com açúcar mesmo depois do almoço. É a melhor estratégia, nunca coma um doce sozinho no café da manhã ou no meio da tarde de estômago vazio, porque vai acabar tendo essa cascata inflamatória que eu já expliquei para vocês e vai piorar os sintomas da TPM. Então deixe para consumir um pedacinho ali, né? Um docinho também não é para exagerar, né, gente? Porque as quantidades importam e elas fazem muita diferença na resposta de todo o nosso metabolismo, tá? Então consumir um pedacinho de doce logo após o almoço, onde você consumiu uma boa quantidade de vegetais, folhas, proteína, bons carboidratos, sementes, pode ter certeza que esse pedacinho de doce ele não vai dar um pico na sua glicemia e a resposta metabólica dele no seu corpo vai ser completamente diferente. Então, os alimentos que você também precisaria principalmente reduzir da sua rotina e não somente nesse período, porque como eu falei com vocês, não adianta nós só pensarmos no período da TPM. Temos que pensar em todo o mês o que você está consumindo, porque isso sim vai interferir nos sintomas que você vai ter. Tanto que tem mulheres que elas até relatam, né, que tem meses que elas sentem muita TPM e tem meses que nem sentem tanto. Isso vai depender muito do estilo de vida que ela levou naquele mês e principalmente da alimentação dela, vai interferir e às vezes ela passou naquele mês e ela nem percebeu, que foi porque ela conseguiu ter uma rotina melhor nos treinos, uma alimentação melhor e aí ela reduziu demais a TPM. Já no outro mês ela já desandou um pouquinho e os sintomas vieram com tudo. Então temos que pensar sempre com antecedência, não só no período, não. É com antecedência para a gente nutrir o seu corpo para que quando chegue a menstruação e a TPM, né, que é antes da menstruação, você fique muito mais tranquila e passe por esse período sem acabar afetando a sua qualidade de vida e até mesmo os seus projetos, né? Tem mulheres que se colocam em projetos em uma rotina nova, em algo que elas querem tanto, em estudos, e tudo isso é bagunçado por causa da bendita TPM. A mulher perde demais a produtividade dela e isso não é normal. Não é porque é comum que você vê muito isso atualmente que é normal, porque normal não é. O normal é a gente conseguir passar por esse período tranquila, às vezes com algum desconforto ou outro por causa do processo inflamatório normal, tá? Que já acontece por causa da descamação do endométrio, mas nada que te impossibilite de viver a sua rotina. Então, outros alimentos que é fundamental você reduzir da sua rotina são os embutidos, industrializados demais, muito processados, que têm muitos aditivos químicos, muitos corantes. Esses alimentos acabam afetando demais o nosso intestino e, como eu falei para vocês, o nosso intestino é a base ali, né, por exemplo, da produção da serotonina e também da base de todo esse processo inflamatório no nosso corpo. Não tem como, gente. Intestino, sempre precisamos ficar atentos a ele. Por isso, uma outra substância também que não é indicada, claro, é o álcool, né? Ele acaba aumentando demais a retenção de líquido
e também afetando o intestino. Além disso, um outro suplemento também, um alimento, na verdade, funcional que vocês podem colocar na rotina de vocês é a biomassa de banana verde. É um alimento extremamente funcional que vai funcionar como uma fibra pré-biótica que vai alimentar as boas bactérias do seu intestino. A longo prazo, isso vai ajudar demais, principalmente no tratamento da disbiose, que é um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins lá no nosso intestino, que acaba também piorando principalmente esse quadro de TPM. Outros suplementos também muito indicado aí, gente, é, por exemplo, o suplemento de magnésio, vitamina B6 e até alguns fitoterápicos, como o Vitex Agnus Castus, o Indol 3-Carbinol e também o óleo de prímula. São muito utilizados e muito eficazes. Vale a pena você ver com seu nutricionista, com seu médico, a dose recomendada para você. Finalizamos nosso vídeo por aqui. Se vocês tiverem mais indicação sobre esse assunto de TPM, pode deixar aqui nos comentários que eu posso me aprofundar mais, principalmente na suplementação, que ajuda demais. É um dos tratamentos coadjuvantes aí. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.